Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo precioso que se chamou hoje, mais um dia que o Pai nos deu para a gente meditar nas Escrituras. Estamos quase terminando o Antigo Testamento, mais um dia que nós podemos falar sobre os princípios práticos e como nós podemos aplicar tudo aquilo que a gente está lendo no nosso projeto de leitura bíblica diária. Amém? Muito alegre de estar aqui novamente. Hoje nós vamos falar de muitos capítulos do livro de Oséias, então eu vou ter que dar uma bela resumida aqui, mas eu creio que o Senhor vai falar aquilo que Ele quer falar. Amém? E eu estou muito animada para quando a gente chegar no Novo Testamento, porque, meu Deus, falar sobre as palavras do nosso Senhor Jesus e pensar e refletir sobre tudo aquilo que Ele nos deixou, né, escrito por meio de seus discípulos, vai ser lindo. Então, vamos já aquecendo o nosso coração, já vamos nos preparando para esse tempo que vai ser muito precioso. Amém? Vamos falar com Jesus? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti e Tu é a glória. O Senhor é a alegria do nosso coração. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Espírito Santo, vem e alumia para nós, Senhor, aquilo que antes estava, Senhor, em trevas, aquilo que antes nós não conseguíamos ver, aquilo, Senhor, onde nossos olhos estavam tapados, ó Pai, eu te peço, mostra-nos, Senhor. Que a luz da Tua palavra revela no Senhor os lugares e as arestas do nosso coração onde é necessário haver arrependimento, confissão de pecado. Se há, Senhor, alguma área onde nós precisamos, ó Deus, nos voltar para o Senhor, para Te conhecermos ainda mais, nesta live eu te peço, leva-nos ao conhecimento, Senhor, ao entendimento da Tua glória, da Tua vontade e do Teu amor e da Tua bondade. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Deixa eu cumprimentar as amadas que já entraram. Glória a Deus, a Deia, a Ana Maria que está aqui, a Cacá e Andréia Faria, é isso? Deus abençoe vocês. Que bom estar aqui com vocês, gente. Como é bom podemos estar aqui juntas falando da palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar uma reflexão sobre o livro de Oséias, esse livro que é lindo, um livro que fala de um profeta que fez uma coisa que poucos fariam para mostrar que Deus chama os seus filhos para uma obediência radical. Uma obediência radical. Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que bom que hoje você pode entrar, Deia. Eu oro para que Deus possa restituir toda a saúde, para que você possa ir. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então nós oramos por restauração completa da tua saúde. Amém, irmãos? Todos que estão aqui, que vão ver depois, vamos orar por essa missionária, mulher de Deus. Que Deus possa fortalecer as suas pernas, amada. Agora, não espiritualmente, que a Bíblia fala, né, de um fortalecimento de mãos cansadas e de joelhos vacilantes, mas nós oramos pela cura física, para que você possa fazer o ID que Deus está, né, te chamando, te comissionando. Vamos lá, então o livro de Oséias, ele é um livro que vai falar muito do amor de Deus para com Israel, num sentido de um casamento. Então eu sempre falo que Deus, Ele espera de seus filhos não apenas que nós sejamos um povo que o vê como um Deus distante que espera sacrifícios, senão vai nos castigar. A ideia que o profeta Oséias vai nos trazer, mediante ao Espírito Santo, é de um Deus que espera uma proximidade, como de um marido e de uma esposa. Vai mostrar também que o amor de Deus é incondicional, assim como Deus mandou Oséias se casar com Gomer, que era uma prostituta, e que se prostituiu, abrindo mão ali do casamento, né, entregando-se novamente a amantes, da mesma maneira era Israel. Era um povo que era um povo de Deus, que tinha o amor incondicional de Deus, que recebeu a Israel mesmo sendo pecadora, mas que Israel acabou se entregando a amantes, a ídolos, como aquela mulher, como Gomer. Mas mesmo assim nós vamos ver sobre um amor que é incondicional, de um Deus que vai falar assim, olha, vai vir juízo, mas eu vou demonstrar também a minha misericórdia. Isso é muito lindo no livro de Oséias. O livro de Oséias também, uma coisa que eu percebo no decorrer dos anos de leitura, é um livro que fala sobre conhecimento de Deus. Assim como eu falei da necessidade de entendermos que Deus espera intimidade com um marido e uma mulher, e não um adultério, uma prostituição, ou seja, deixar e abandonar o único Deus e servir a ídolos,
servir a idolatria, abandonar, deixar o coração, entregar o coração que deveria ser só dele para outros amores, para outros amantes, nós vamos ver também que o livro de Oséias ele vai tratar de um tema que é o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. Nós falamos um pouquinho, né? Oséias capítulo 4 fala assim, o meu povo está sendo destruído porque não me conhece, nessa versão. Não me conhece. Por que as pessoas perecem? Porque elas não conhecem o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que lança fora todo medo. As pessoas, nós, seres humanos, muitas das vezes nós entramos em alianças, tomamos atitudes, fazemos coisas que vão só trazer destruição, porque não conhecemos o verdadeiro amor. Quando nós conhecemos o Deus que nos ama profundamente e incondicionalmente, nós não nos rendemos mais a qualquer outro amor. Você já viu aquela menina que ela tem problema com a paternidade e aí, logo ali na pré-adolescência, ela já começa a dar sinais de que vai dar muito trabalho. Por quê? Porque ela não conhece que ela é amada pelo pai. Então ela vai buscar o amor em homens, em relacionamentos, e ela se entrega. Ela se entrega para qualquer um que a chama de linda. Ela se entrega a qualquer um que a chama de princesa. Por quê? Porque ela não sabe o tanto que o pai dela ama. Se ela soubesse o tanto que o coração dela é precioso para o pai, o que ela iria fazer? Opa, eu guardo meu coração. Eu só vou entregar o meu coração para alguém, para um amor que realmente vai me tratar como rainha, como princesa. E nós, espiritualmente, muitas vezes somos assim, porque não conhecemos a Deus e o amor que Ele tem por nós. Nós muitas das vezes nos entregamos a outros amantes porque nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas, porque falta identidade, porque nós queremos ter fama, porque nós queremos dinheiro para que nós possamos nos sentir com uma identidade, porque todo mundo tem aquele carro, eu tenho que ter, porque eu sou menor, porque todo mundo tem aquela casa, eu tenho que ter casa própria, por que eu vou ser menor? Porque os filhos de todo mundo fazem isso, meus filhos também têm que fazer. Quando a gente entende que Jesus nos ama, a gente não precisa de nada. A gente não precisa da aprovação das pessoas. A gente não precisa ter o que as pessoas têm, nem ser o que as pessoas são. Nós só precisamos saber quem nós somos e viver essa identidade. Amém? Deixa eu cumprimentar aqui a Chiquinha que entrou também. E a Mar, que minha amiga, tá aqui. Que bênção! Te amo, amiga. Eu amo vocês. Todos vocês que tiram esse tempinho pra estar aqui, né? Pra gente falar dessa palavra. Como é bom. Então o capítulo 5 vai continuar falando sobre essa importância de que Deus dá para que o povo o conheça. Começa falando, né, nesse tom de castigo iminente, falando sobre os líderes, fala como os sacerdotes, os reis e até mesmo o povo caíram no pecado de idolatria. E por causa disso, Deus no final do capítulo fala, eu vou vir como um leão e vou despedaçar vocês. No versículo 4 fala assim, ó, suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus, a prostituição domina o seu coração e você não conhece o Senhor. Então essa mensagem de conhecer a Deus, olha, vocês estão tão envoltos em pecado, em prostituição, que vocês não me conhecem. A mensagem do livro de Oséias é volte para Deus, volte para Deus. Nós vamos ver Deus falando como que vai ser esse retorno. Já vimos nos capítulos anteriores, Deus falar assim, ó, eu vou te cercar com espinhos, para te levar para o lugar que eu preciso que você vá. Sabe quando a gente está livre, andando para qualquer lugar e daí de repente coloca aqui, ó, imagina um monte de cerca sendo colocada. Opa, agora eu já não vou mais para qualquer lugar. Agora existe um caminho que está sendo trilhado. Deus está dizendo, eu vou te levar para o deserto para revelar o meu amor. Eu vou te cercar com espinhos para te conduzir ao lugar da minha presença. Porque se não tivesse aquele espinho ali, Israel, você somente por amor não trilharia o caminho que eu tenho para você. Mas então o que eu vou fazer, Israel? Vou te cercar com espinhos para te conduzir para o caminho que você deve estar. No final do capítulo 5 fala uma coisa linda que fala assim, ó, eu vou despedaçar vocês como um leão e não vai ter ninguém para te resgatar. Aí o 15 fala assim, então retornarei ao meu lugar até que reconheçam a sua culpa e se voltem para mim. Porque assim que vier o sofrimento, vocês me buscarão. Na sua angústia, vocês cedo me buscarão. Na sua necessidade, vocês me buscarão. Nessa versão fala, vocês, assim que vier o sofrimento, me buscarão ansiosamente. Gente, o sofrimento, ele tem propósito. Não estou dizendo aqui que tudo é um castigo de Deus para nos aprimorar, mas Deus não desperdiça nada. Às vezes nós somos colocados em situações porque Deus vai moldar-nos nessas situações. Quando nós estivermos naquele lugar de necessidade, vamos voltar para Deus.
O capítulo 10 de Oséias fala assim, olha, o meu povo quanto mais enriqueceu, mais altar idólatra construiu. Uma coisa que a gente não percebe é que muitas das vezes, quanto mais, por causa da nossa carne que é insaciável, quanto mais presentes nós ganhamos, mais insatisfeitos nós ficamos. Deixa eu cumprimentar aqui a Ivonete, que entrou, minha querida. Deus te abençoe. Minha mãezinha também que está aqui conosco. Um beijo para vocês. Deus abençoe, viu? Gente, tem uma coisa que eu aprendi nessa viagem que a gente fez. Nós demos tudo para o José. Tudo assim, né? Compramos um picolé de fruta, R$25, foi o dinheiro mais mal gasto da nossa vida, mas porque era o único que tinha lá, e ele pediu, nós compramos. Compramos uma bola pra ele. Nós passeávamos, ele pediu um negócio, a maioria das coisas, então tá bom, vai lá, pode comprar. Não, ele quer milho, não tá, claro que não das coisas de ostentação, mas ele acabou ganhando muitas coisas essa semana. Quando a gente chegou no sábado, gente, Deus me deu uma revelação. Me deixa eu explicar primeiro. No sábado, eu percebi que meu filho estava estragado. Nós fomos em 3 lojas. E em 3 lojas, uma era para trocar um sapatinho que a Cecília tinha trocado, tinha ganhado, precisava trocar. E aí, quando nós fomos nessas lojas para poder resolver essas coisas, ele deu problema. Ele fez uma cena. Teve uma das lojas que a gente foi, que ele pegou uma máscara de dinossauro, me pediu para comprar a máscara. Eu falei, filha, mamãe veio aqui para trocar o sapato da Cecília. Ele saiu correndo com a máscara. Saiu da loja correndo com a máscara. Quando foi de noite na Marcha para Jesus, ele pediu tudo. Tinha balão, tinha lançador de bolha. Vocês sabem como é que é essas coisas nesses eventos. Ele queria tudo. Quando eu tava lá na frente, enquanto ele só chorava, ele não curtia o show para as crianças. Ele só chorava porque ele queria bolha, ele queria balão, porque ele queria... Deus falou comigo, tá vendo, filha? Você tá vendo? Porque todas as vezes que você me pediu coisas que eu não te dei, mesmo eu podendo dar, eu estava cuidando do seu coração. Gente, eu senti um amor. Eu senti um amor de Deus que eu olhei para o céu e eu só consegui agradecer. Gente, eu poderia comprar um balão para ele de R$25? Poderia. Não é o melhor, não é a melhor maneira de gastar meu dinheiro. Não que eu tenha dinheiro sobrando, mas R$25 dá para comprar um balão. Só que a questão é que eu percebi que eu não podia dar ele. Porque ele não iria ficar satisfeito. Eu tinha dado coisas pra ele que ele não se lembrava mais. Ele não tinha gratidão mais por aquilo que eu havia dado. Ele só queria mais. Então naquele dia Deus falou comigo, filha. E sabe outra coisa que eu pensei, gente? Quantas vezes a gente fica triste por não poder dar coisa pros nossos filhos. Mas enquanto nós não damos... Mãe, eu chorei lá na Marcha para Jesus nessa hora também. Às vezes a gente fala assim, gente, tem tantas crianças que tem tanto mais... E eu não posso reclamar, meus filhos têm tudo. Mas eu vou falar por mim, quantas vezes, mãe, que Deus não nos deu condição de que você me desse os brinquedos que meus colegas tinham? Quantas vezes Deus não permitiu, mesmo Ele sendo dono do ouro e da prata, que nós tivéssemos tanto dinheiro a ponto de fazer grandes viagens e ganhar tantas coisas e comer coisas. Só que, na verdade, a gente vê que na necessidade nós buscamos ao Senhor. Na nossa necessidade, na nossa angústia, nós buscamos ao Senhor. E às vezes, gente, a gente olha para as pessoas que têm e fala, nossa, como é triste eu não ter. E Deus está falando, não, filho, você não está entendendo. Enquanto eu não te dou algo, você está mais perto de mim. E isso é tudo que você precisa. Você sofria muito, né, mãe? Às vezes eu penso, sabe, assim, uma vez Deus falou isso muito claro comigo, olha, a alimentação de hoje em dia das crianças, que não é uma alimentação muito saudável muitas vezes, e de coisas que nós não podíamos ter, a gente não tomava refrigerante como as pessoas tomavam, não tinha coca lá em casa como talvez uma família mais rica tinha, mas hoje eu vejo isso como uma ótima coisa. Glória a Deus que nós não tínhamos tudo que nós queríamos ter, porque nisso Deus guardou a nossa vida espiritual, Deus guardou o nosso corpo, Deus nos deu saúde. Gente, se nós entendermos que Deus é dono de tudo, e às vezes eu fico olhando para o José, ele olhava para mim e falava, mamãe, compra um balão. Sabe, na cabeça dele, você pode comprar, por que você não vai lá e compra? Quantas vezes nós falamos para Deus, Deus, você pode me dar. Você pode me dar a cura, o Senhor pode me dar aquilo que eu preciso, a provisão financeira, porque o Senhor é dono de tudo, por que o Senhor não me dá? E Deus está falando assim, filho, eu não te dou, realmente eu tenho condição, eu não te dou, porque neste não, eu estou cuidando do teu coração. Minha mãe fala que a única coisa que ela tinha na gravidez, né, era um pé de Oropronobis no quintal, passou muita necessidade, né, mãezinha? Quando a gente pega o Oropronobis para ver...
O que que tem naquela folha? Deus estava cuidando de mim na barriga da minha mãe. Ela falou que comeu Oroponobis a minha gravidez inteira e é meu vegetal favorito. Eu amo Oroponobis. E hoje eu entendo. Tem até um estudo que fala que pessoas que comem Oroponobis durante a gravidez, as crianças nascem com uma melhor condição intelectual. Vocês estão entendendo? Mãe, Deus não te deu churrasco na gravidez. Graças a Deus. Porque a carne de boi não faz bem. Porque a fumaça do churrasco é cancerígena. Vocês estão entendendo como que a gente precisa aprender a ser grata até na necessidade? As crianças davam muito mais valor. Hoje as crianças têm tudo, não valendo nada. Exato, Ivonete. Exato. Elas têm tudo. Elas têm acesso a brinquedos e a coisas que nós nunca imaginávamos, mas elas não dão valor por causa do excesso. Então nós vamos entender que Deus muitas vezes não nos dá porque Ele nos ama. Amém? Deus não te deu aquilo ainda porque Ele te ama. Ele sabe que se Ele te der, pode ser que o seu coração não esteja ainda preparado. Então nós precisamos ser gratos. Amém? O capítulo 6, um dos capítulos mais conhecidos de Oséias, fala sobre o conhecimento de Deus. Lembra que no capítulo 5 termina falando que Deus, como um leão, despedaçaria o seu povo? E aí o capítulo 6 começa falando assim, olha, então venham, voltemos para o Senhor. Por quê? Porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Ele nos feriu, mas agora vai fazer curativos, vai atar a nossa ferida. O mesmo Deus que nos fala não, nos consola. Ele não é um pai rígido que fala, não te dou porque você não merece. Ele é um pai que Ele não nos dá, Ele faz a ferida, mas Ele também nos consola. Filho, eu te amo. Eu não te dei porque é pro seu bem. Você entende? Ele fez a ferida, Ele despedaçou e vai sarar. Ele fez a ferida e a ligará. O mesmo Deus que nos leva ao deserto revela o amor dele no deserto. O mesmo Deus que nos cerca de espinho revela a graça dele diante das dificuldades. Agora, o problema, uma coisa linda do versículo 2, eu quero ler numa versão mais antiga, porque nessa versão aqui tá bem diferente. Eu gosto das mais tradicionais às vezes. Versículo 2, na ACF, fala assim, ó. Vinde, voltemos ao Senhor, né? Ele vai atar a ferida. Versículo 2, depois de 2 dias nos dará a vida e ao terceiro dia nos ressuscitará. É um apontamento claro para a obra do Messias na cruz, para aquilo que Jesus faria por nós. Então, Deus está dizendo, depois de 2 dias, ou seja, você vai passar por morte durante 2 dias, mas no terceiro dia você vai ressuscitar. Gente, Deus não poupou nem ao filho dele. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Que dirá eu e você? Vamos passar por dias que Deus vai falar não, vai ser céu de bronze. Hoje mesmo eu acordei com estômago doendo e diarreia. Não tem jeito, nós podemos amar a Deus, estamos sujeitos à enfermidade, estamos sujeitos a dias maus, a perdas. Eu conheci um senhor na praia, nem sei se ele vai ver essa live depois, se ver, Deus abençoe o senhor, seu Antônio. Conheci ele na praia no dia que ele perdeu o filho. E às vezes a gente pensa, meu Deus, que Deus é esse que permite que nós percamos filhos em sua juventude. Mas Deus está dizendo, olha, não vai ser fácil. Não foi fácil nem para o meu filho, mas haverá uma restauração na terra. Haverá o dia em que ele virá. Ele continua falando, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele virá, a sua vinda é certa, como a chuva serôdia, a chuva da primavera. Lembrando que nós entramos na primavera semana passada. A chuva da primavera, da mesma forma como a chuva da primavera vem, Ele também vai vir e vai restaurar todas as coisas. O que nós temos que fazer? Conhecer e prosseguir em conhecer. Por isso que a leitura da Bíblia não pode ser uma vez só. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia, porque ela revela o caráter do Pai. E nós temos um acesso até que nós busquemos mais, e aí a gente vai além, a gente vai mais profundo, a gente vai indo mais profundo num conhecimento de um Deus que é infinito e que é eterno. Então, o que é a mensagem principal de Oséias? Conheça e prossiga em conhecer. Existe um nível maior. Eu já tive tantas experiências com Deus. Deus está dizendo, existe um nível maior de experiência. Continue me buscando. Continue me adorando. Exclusivamente, continue estando na minha presença. Amém? E aí, ele começa a falar no capítulo 6, como que era o amor do povo de Israel. É um amor superficial. Israel, vamos voltar para Deus? Vamos, só que só tem um problema, Israel, versículo 4. O que eu farei de ti, Efraim? Efraim seriam as tribos do norte, Israel. E Judá, as 2 tribos do sul.
que eu vou fazer de você? Porque o seu amor é como uma nuvem da manhã. É como o orvalho da madrugada, passa rápido. Quantas vezes o nosso amor, ele é tão superficial. Você já viu o orvalho, quando a gente acorda de manhã? Né? Na minha casa, que a gente morava, tinha grama. A gente acordava de manhã, a grama estava molhadinha, mesmo no tempo de maior seca. A grama estava molhadinha por causa do orvalho. Só que logo que o sol nascia, se secava. Deus está comparando o amor de Israel como o orvalho da manhã. Você diz que me ama. Domingo à noite você diz que tudo que eu tenho é teu, Jesus, eu não quero mais nada, eu só quero tua presença, eu te amo, volta logo Jesus, Maranata. Mas chega na segunda de manhã, parece que você esqueceu. Dificuldade para perdoar, não me busca, não lê a minha palavra, não gasta tempo em oração, não abre mão dos seus pecados de estimação. Seu amor, Efraim e Judá, é como uma nuvem da manhã, passa logo. Deus está nos chamando a um lugar de profundidade, não apenas de superficialidade. Amém? Nós temos que ser profundos no nosso amor ao Senhor. Sabe, Deus ele vai sempre nos provar todos os dias se nós realmente amamos a Ele ou ao mundo, porque todos os dias nós temos escolhas para fazer. Amamos mais a Deus ou amamos mais o mundo? Será que quem que tem governado o nosso coração? E aí, tem um versículo no capítulo 6, que é Oséias 6,6, que fala, que é muito forte. Jesus fala ele duas vezes, lá em Mateus 9,13 Jesus fala ele, e em Mateus 12,7 também Jesus repete. Diz assim, ó, porque quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus e não holocaustos. O que está sendo denunciado aqui por Deus através do profeta? Uma hipocrisia religiosa. Deus está falando assim, vocês vêm, vocês fazem seus rituais, mas vocês não me conhecem. Vocês vêm, matam o novilho, matam o cordeiro, que na verdade apontam para Jesus, que deveria ser só uma sombra para que vocês entendessem que logo virá aquele que cessaria o sacrifício. Mas vocês não me amam verdadeiramente, vocês só têm rituais. Vocês vivem cerimônias religiosas. E eu sempre falo com Deus, Senhor, eu não quero cair nesse erro fatal. Às vezes a gente está tão acostumado que a gente acaba caindo na rotina, vai para a igreja porque tem culto. E aí o que é o culto? Aí tem oração inicial, aí você faz aquela mesma oração, e aí tem um louvor, são aqueles mesmos hinos, e aí tem a pregação. Enquanto você está na pregação, você já está pensando o que você vai comer depois da pregação. Não há profundidade de relacionamento. Quantas pessoas, elas entendem que a igreja é um lugar onde você presta culto durante a cerimônia de 1h30. Quando, na verdade, o culto começa quando a gente abre os nossos olhos. O culto e a adoração começam quando nós entendemos que estamos vivos mais um dia. O que comemos, o que bebemos, tudo é para a glória de Deus. O relacionamento com Deus não é 2, 3 vezes em cerimônias que acontecem à noite num lugar físico. É uma vida. Uma vida de busca, de reconhecê-lo, de procurar entender qual é a vontade dele, de quebrar a nossa carne, de quebrar o nosso eu, de tomar a nossa cruz e segui-lo. Deus está dizendo, Jesus vai repetir 2 vezes, inclusive para os que eram os mais zelosos da lei de Deus, que eram os fariseus. Vocês não entenderam, fariseus? O que a Bíblia diz? O que Oséias falou pelo meu pai? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Em outras versões aqui vai falar assim, olha, eu quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Eu quero que me conheçam mais do que vocês façam holocaustos. Não adianta a gente fazer sacrifício, de ir no culto, de dar o dízimo e de ajudar na primícia com a cesta básica se a gente não demonstra compaixão, misericórdia pelas pessoas. Se não há amor a Deus e ao próximo, que são os 2 mandamentos que resumem toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre a nós mesmos. E amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então nós precisamos entender que mais do que oferecer um ritual, mais do que dizer que nós somos de uma religião ou não, Deus espera de nós compaixão, bondade, misericórdia, mais do que cerimônias e rituais. Amém? Tem pessoas que elas são ótimas em cerimônias e rituais. Elas sabem muito bem até se portar como se fosse, como os fariseus. Tem a roupa de crente, o cabelo de crente, tem a fala do crente, mas o coração falta compaixão. Falta amar a Deus e ao próximo, falta o mais importante, que é uma vida de profundidade no que é conhecer a Deus. Amém?
Então vamos passar para o capítulo 7? No capítulo 7 vai continuar, né, falando sobre como o juízo é iminente. Daqui a pouco Deus vai levar Israel para o exílio. Por quê? Porque Israel está cheio de mentira, cheio de roubo. O Israel faz alianças políticas, sempre falando de como Israel se entregou à aliança com o Egito, à aliança com a Síria, só que não vai adiantar nada. Por quê? Porque Israel, nós sabemos, né, depois da época aqui de Oséias, Israel seria levado cativo pela própria Síria, que eles estavam procurando ajuda. Os seus amantes, aqueles que eles acharam que iria ajudar, na verdade vai fazer dano para Israel. E o outro achou também que iria ajudar, que é o Egito. O capítulo termina falando que o Egito iria rir de Israel. Gente, tem uma coisa que é fato: os nossos amantes, os nossos ídolos nos destroem. Se nosso coração não for totalmente de Deus, se nós colocarmos nosso coração em qualquer outra coisa nessa vida, essa outra coisa vai nos matar. Tudo que é idolatria vai nos matar. Tudo que nós amamos mais do que a Deus, porque o nosso coração foi feito para Deus. Então, em tudo que o nosso coração se coloca, que está além do nosso amor, que nós deveríamos amar a Deus, essa mesma coisa vai nos trazer destruição. Quantos casamentos são destruídos? Porque uma pessoa se entrega a um vício. Quantos casamentos, quantas vidas são destruídas? Quantas pessoas estão morrendo por causa de vícios, por causa de amor ao dinheiro, por causa de amor a coisas, por causa de amor a si mesmo, um orgulho fatal. Gente, se tem uma coisa que Deus tem me ensinado, é que Ele abate os orgulhosos e os humildes Ele exalta. Eu sei que todo mundo já sabe disso, mas sabe quando você vê na prática? Nossa, esse último final de semana nessa marcha para Jesus, gente, nós guiamos o povo naquele trio elétrico. Quem somos nós? Somos uma banda que não temos ainda todos os instrumentistas capacitados para uma banda, mas aí Deus falou assim: é vocês mesmos que vão. Vocês que vão. Sabe, eu ainda tô meio espantada com tudo que Deus fez, porque quem somos nós? Eu falava com Deus como Davi: Senhor, quem sou eu e qual é a minha casa? Quem sou eu? Qual é a minha casa? Eu me sinto como Davi, pequenininho, cuidando das poucas ovelhas. O Senhor vai lá e levanta para lutar contra o gigante. Gente, o Deus da Bíblia é o mesmo. É o mesmo, viu? Ele não mudou. A gente está lá sendo fiel no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. Aqueles que deveriam ser, a Bíblia diz que Deus confunde os que são... Como é que é? Deus confunde os que acham que sabe, colocando as coisas tolas dessa vida. Aqueles que ele usa as coisas tolas, deixa eu abrir porque é muito lindo, gente. As coisas desprezíveis para confundir as que acham que são. Deixa eu achar Paulo falando isso aqui para os coríntios. Esses dias mesmo eu vi um pastor falando que os coríntios achavam que eram tão sábios, tão inteligentes. Olha o que Paulo vai falar para eles, olha. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo a fim de envergonhar os sábios, e os fracos para o mundo a fim de envergonhar os fortes. Meu Deus. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo e as coisas desprezíveis e as que não são para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ele levanta os que se humilham. Ele usa quem ele quer. Ele abate os orgulhosos, ele destrona reis, por maiores que eles sejam, ele destrona, ele dá a terra a quem ele quer, porque ele é Deus. Gente, foi o que Deus falou comigo nesse sábado, enquanto nós guiávamos uma multidão naquele carro de som. Quem somos nós? Quem sou eu e qual é a minha casa? E eu preciso entender dia após dia que Deus escolhe os que são fracos e confunde tudo, né? Eu ainda estou muito espantado com o que Deus fez. Eu não consigo orar, eu só fico chorando. Domingo não custei a louvar, eu só conseguia chorar. Porque Deus, ele faz coisas que nós não compreendemos. Mas Ele só pede de nós: sejam fiéis, porque eu sou fiel. Amém? Que é exatamente a mensagem de Oséias: fidelidade. Uma curiosidade sobre Oséias capítulo 7 é que eu li no dicionário que provavelmente Oséias era um padeiro, porque ele vai comparar aqui no capítulo 7 o forno que assa o pão, o bolo que não foi amassado, o pão que deveria ser,
assar inteiramente, assou só de um lado e portanto se torna fútil. Então provavelmente ele era um padeiro, né, segundo o dicionário, por causa das alegorias que ele usa aqui, né? A gente fala do que a gente vive, né? Então eu falo muito sobre como eu vejo Deus na criação de filhos, porque eu tenho filho pequeno. Outras pessoas vão ver Deus em outras coisas, né? Então, por causa que a gente vai falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vê, né? A Deia disse, meu Deus, como vive na pele. Agradeci muito também, né, Ivonete? Gente, é isso. Vivo na pele essa palavra. Deus escolhe os desprezíveis, aquele que ninguém dá nada por ele. Ninguém dá nada. Quem vai cantar na marcha para Jesus? Gente, eu vou contar para vocês. O Edmundo foi nas reuniões e ele falou, olha, nós não temos os instrumentistas assim para um nível desse, assim como todas as igrejas falam, nós não temos uma banda nesse nível. E aí ele chegou em casa falando, olha, eles falaram que vão chamar a gente de fora. E eu no meu coração, mas Deus falou comigo que a gente vai cantar lá. Tá bom, eu não vou correr atrás de nada. Se é Deus que quer, é Ele que faz. É uma coisa que nós precisamos entender. Quando Deus quer fazer alguma coisa, a gente não precisa se esforçar. A gente só tem que estar no lugar da obediência. E aí um dia, uma semana antes, ele recebe uma ligação. Vocês podem cantar lá pra nós no trio? Vai ser vocês e outra banda, uma oportunidade de 10 minutos. E nós cantamos 1 hora. 1 hora. Cantando e louvando a Deus e declarando Jesus nessa cidade, gente. Ah, Senhor, Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Amém? Vamos lá então? Capítulo 8, nós vamos ver que vai vir o juízo. E aí o Oséias começa falando assim, que soe o alarme, porque o inimigo tá vindo. Quando viesse esse alarme, o que o povo iria dizer? Socorre no Senhor, pois tu és o nosso Deus. Em outra versão vai falar assim, nós, Israel, te conhecemos. Tá vendo como que esse livro fala sobre conhecer a Deus? O povo vai falar assim com Deus, não, Deus, a gente te conhece. Só que Deus vai falar assim, não, vocês não me conhecem. Vocês dizem que me conhecem, mas rejeitam o bem. E por causa disso, o inimigo agora está às portas. Deus me sustentou muito sábio, nem acredito que consegui fazer isso só por ele. Ele faz o querer e o efetuar, né, Ivonete? Coisa que a gente não imaginaria que conseguia, e ele dá força e vigor, porque é pra glória dele. Foi bênção, glória a Deus. Nossa, foi muito bênção. Um versículo interessante, nós vamos ver principalmente em Oséias, que Deus vai falar do povo sobre a mensagem de juízo que viria, por quê? Vamos lembrar de tudo que aconteceu? Israel era um reino só, tá? Um reino. Salomão era o rei. Depois de Salomão, o reino se dividiu. Lembra? Houve a emancipação das tribos do norte. 10 tribos ao norte, 2 ao sul. As tribos do norte ficaram com Jeroboão. Foi um rei terrível que encheu Israel de idolatria, porque se corrompeu quando enriqueceu, ficou orgulhoso. E ele tinha muito medo de que as pessoas do norte fossem para Jerusalém para adorar ali no templo, que era o certo. Então ele vai criar 2 altares de adoração idólatra. Ele vai colocar 2 bezerros lá nas tribos do norte, uma em Dan e outra em Betel. E aí nós vamos ver que Deus vai falar sobre esse bezerro. O versículo 8:6 fala assim, esse bezerro que você adora, Israel, foi feito por suas próprias mãos, ele não é Deus. Portanto, deve ser despedaçado. Olha o que Deus vai falar para o povo de Israel. Vocês semeiam vento e colhem tempestade. Esse ditado é bem conhecido, né? Semeia vento e colhe tempestade. O que a Bíblia está dizendo? Vocês estão semeando corrupção e pecado e por causa disso vão colher morte, vendavais, né? Dificuldades, tempestades. Né? Ontem eu até estava lendo com a Cecília o livro de Jonas e é exatamente isso. Jonas plantou vento. Ele quis desobedecer, sair da presença de Deus, ficar longe de Deus. E o que ele colheu? Uma grande tempestade, que é física, mas que a gente entende, né, espiritualmente. Por causa dele ter semeado vento, ele vai colher vendaval, tempestade. Nós precisamos plantar o quê? O capítulo 10 fala sobre o que nós temos que plantar. Fala assim no versículo 12: plantem boas sementes de justiça e colham uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar a Deus, para que ele venha e chova justiça. Então o que nós temos que plantar? Vento? Pecado? Não, plantar justiça. Jesus falou assim, busquem o meu reino e a minha justiça. O que é justiça? São as obras de um povo que não praticam aquilo que o mundo pratica.
Tem uma coisa que Deus quer nos cobrar, irmãos, e que o Edmundo tá preparando essa aula que vai ser bênção mês que vem, se Jesus permitir, que é ética cristã. Ética cristã. Deus espera que o povo de Deus viva como se o reino já estivesse estabelecido. Um povo que pratica justiça, bondade, misericórdia. Se nós plantarmos boas sementes de justiça, colheremos a misericórdia. Amém? Irmã Rose, seja bem-vinda. Eu não sei o que aconteceu com o meu Instagram. Eu não tô conseguindo. Ah, agora eu tô conseguindo ver. Tá dando pra ver duas pessoas que estão online aqui, que é a Andresa e a Cacá. Acho que a Cacá eu já cumprimentei. Cacá, se eu não cumprimentei novamente, Deus te abençoe. E Andresa, que saudade, amada. Que Deus abençoe, espero que você esteja bem. Vi as meninas na marcha, mandei elas mandar um beijo, que eu não te vi. Mas eu espero que vocês estejam bem, viu? Eu não sei, gente, não tô conseguindo ver direito quem tá online. Então, se eu não te cumprimentar, você me perdoa, tá? Você me perdoa em nome de Jesus. Vamos lá, então? Então, no capítulo 8, nós vamos ver que o povo de Israel se vendeu para muitos amantes. Eles têm prazer em oferecer sacrifícios, mas Deus vai dizer, eu não recebo esse sacrifício, porque esses sacrifícios são uma hipocrisia da parte de vocês. Vocês oferecem sacrifícios como se tivessem arrependido de seus pecados, mas vocês só fazem um mero ritual. Oferecem o sacrifício, mas voltam para casa e continuam na sua vida, né? Pecando. Deus, gente, Ele espera de nós que nós venhamos viver uma vida de integridade, de justiça e de obediência. O caminho, presta atenção, uma coisa que Deus falou muito comigo e eu quero falar com vocês. O caminho para que Deus realize as promessas na minha e na sua vida é o caminho da obediência. Todos tiveram que passar por isso. Todos os grandes homens e mulheres de Deus que alcançaram as promessas tiveram que trilhar um caminho de obediência. Vai ter vezes que Deus vai te pedir coisas que você não queria abrir mão. Lembra de Abraão? Deus, tudo que eu quero é um filho, eu quero cumprir a tua promessa de uma grande nação. Beleza, Deus dá o filho, ele estava com 100 anos, é o filho da promessa. O que Deus faz? Agora, Abraão, eu quero teu filho. E aí, naquele momento que Abraão entrega, Deus confirma a promessa. Abraão, agora eu vi mesmo que você me ama, que você está apto, você vai ser pai de multidão, eu te escolhi, um povo que vai abençoar toda a terra, mas ele precisou obedecer. Então Deus vai nos pedir coisas e para que a gente alcance as bênçãos vai ser necessário obediência. Amém? Não é fácil, mas é tão bom obedecer, gente. Ai, como é bom dizer, na hora que você faz o que você não queria fazer é ruim, mas logo depois, aquela sensação de que o Espírito Santo está feliz, é muito bom. Toda renúncia vale a pena. Fora que é um plantio de que depois lá na frente você vai colher. E colhe, gente. E colhe, meu Deus do céu. Capítulo 9, nós vamos ver um tom de tristeza, né? Deus vai usar os Oséias para falar, vocês não precisam se alegrar não, viu, povo de Deus? Vocês não precisam se alegrar como as outras nações, porque vai vir destruição, os sacrifícios vão acabar, os sacerdotes vão ser destituídos. Baal, vocês me abandonaram por causa dos ídolos de Baal, Peor, e agora eu vou trazer destruição, vou expulsar vocês vão ser exilados por causa da sua maldade. E aí no capítulo 10, o início do capítulo 10, muito sobre aquilo que eu falei, daquilo que eu percebi do José, sabe? Gente, Deus ministrou demais no meu coração. Filha, não dá tudo pra ele. Mesmo que você possa, fala não pra ele. Mesmo que seja uma coisa baratinha, não vá no supermercado e compra tudo. Senão você vai estragar seu filho. Filha, fala não pro seu filho. Não fica triste quando você não puder dar pro seu filho uma coisa que ele queria. Não se entristeça, filha. Porque eu estou fazendo uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu estou permitindo que você... eu estou permitindo essas situações, essa necessidade, porque eu preciso que os seus filhos sejam um homem e mulher de Deus. Não fica triste quando você vê que seus filhos não têm algo, porque enquanto eles não têm, eu estou moldando a mente e o coração deles. Porque, gente, é muito triste ver uma criança estragada. Sabe o que eu via no rosto do José? Infelicidade. A gente dançando lá e tinha um show para crianças, mas ele tava assim, ó. Você vai comprar o balão? Você vai comprar o balão? Falei, José, olha lá na frente. Vamos dançar o sabão. Ele não queria saber daquilo que Deus tinha permitido naquela hora, porque ele só tinha foco para aquilo que a alma dele queria e, portanto, ele estava infeliz. Isso é para mim e para a sua vida. Deus vai falar não pra gente, porque se ele nos der tudo, a gente estraga.
É verdade. Até que a gente tenha condição, maturidade para receber a promessa, nós vamos ouvir muito, não. Olha o que fala no capítulo 10, versículo 1. Vou ler na versão NVT. Como Israel é próspero? Israel é uma videira viçosa, cheia de frutos. Mas, quanto mais o seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas. O que Deus está falando? Quanto mais você prospera, Israel, mais longe de mim você fica. Mais você entrega o seu coração aos ídolos. E eu não estou dizendo, gente, que a gente tem que ser pobre, viu? Em nome de Jesus. Tem muita essa ideia de que o crente tem que ser miserável. Não é isso. O que eu quero que nós venhamos entender é que Deus vai nos dizer não. Tá? Nós podemos ser prósperos sim, no tempo certo, quando estivermos prontos, Deus vai nos dar muitos pedidos de oração. Eu creio. Deus responde quando estamos preparados. Agora, o que a gente tem que entender é que quando Deus nos disser não, é porque de fato não estávamos preparados. Porque Israel foi prosperando, mas quanto mais prosperava, quanto mais uva Israel dava, essa videira frutífera, mais ela usava os frutos que vinham da parte de Deus para a idolatria. Deus vai dizer, Israel, Efraim, que simboliza Israel, as tribos do norte, vocês serão humilhados. A Lô está reformando o quarto dela com esforço, passo a passo, e fiquei um pouco triste ontem porque não tem condição para ajudar. É isso, Deia. Você fala, ai filha, como eu queria falar, pode deixar. Eu vou pagar uns pintores, vou pagar isso, nós vamos fazer um guarda-roupa aqui para você, filha. Um guarda-roupa personalizado. Nós vamos fazer aqui, vamos colocar luminária. Só que sabe o quê? Enquanto ela se esforça para conquistar cada uma das coisinhas simples, Deus está revelando para ela, Deus está amadurecendo ela, Deus tá fazendo dela uma mulher forte. Mas ela me disse, mãe, como estou aprendendo que tem que esperar. É isso, gente. Quantos jovens estão ansiosos? Nossa geração é uma geração tão ansiosa, tão infeliz quantas vezes, sem Jesus, né? Tão insatisfeita. Porque a gente tem tudo, mas a gente tá comendo a comida mais boa e pensando, ai, mas eu não tô comendo aquilo que aquele influencer tá comendo. Ai, queria estar comendo. Quando antigamente as pessoas passavam fome, tudo que queria comer era o que a gente come hoje, não é verdade? A gente despreza carnes hoje, que quando antigamente, meu Deus, até o frango, né? O dia que tinha um franguinho na panela era um dia de prosperidade. E hoje às vezes é frango. Ah, é frango que tem aqui em casa não, que os meninos só gostam de frango. Não faz carne de boi, os meninos não comem, porque a gente não tem costume de comer carne de boi. Mas é isso, gente. Nós precisamos entender que Deus está nos preparando no meio do deserto. Amém? Vamos lá, então. E aí tem esse versículo que eu amo. Eu vou colocar nas versões mais antigas também, para poder... Capítulo 10, eu não vou demorar hoje, tá, gente? Ontem a live ficou 1h30, custei a mandar ela, depois o Instagram não deixou, e aí tive que mandar no YouTube, né? Na verdade, eu já ia mandar no YouTube. Mas, vamos lá. Capítulo 10. Deixa eu colocar aqui em Oséias. Oséias 10. Pra gente ler esse trecho, que é um dos trechos mais lindos de Oséias, na minha percepção. Que fala, a partir do 12, fala assim, ó, semeai para vós injustiça, e ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça. Gente, vinde, voltemos para o Senhor. Por quê? Porque Jesus está à porta. As portas, Ele vai voltar. E o que vai acontecer quando Ele vier? A justiça vai vir como uma enchente. O que simboliza isso? Jesus vai vir com um reino de justiça e de paz plena. E aí ele vai estabelecer o reino dele, a gente não vai ter mais maldade, corrupção. Vocês viram esses dias que um menino de 9 anos matou a mãe dele? Eu não consegui ver muito bem, eu só vi algumas manchetes, mas teve uma parte lá que eu vi assim, passando correndo, que parece que o menino falou assim, vem cá mãe que eu quero te dar um abraço. Eu não sei se foi exatamente isso, porque eu passei correndo, eu não tô tendo coração para lidar com as notícias, gente, sinceramente. Eu achava que eu era forte, mas eu não tô tendo coração não. Nós precisamos que Jesus volte. Até que Ele venha e chova justiça, vinde, voltemos para o Senhor. Um dia vai ter um reino restaurado, justiça em sua plenitude, não vai ter corrupção, não vai ter maldade, não vai ter morte, não vai ter dor, vai ser perfeito, Ele vai vir e vai chover a justiça. Mas até que Ele venha, o que nós temos semeado? Porque aquilo que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher amanhã.
tá? Se nós temos plantado para corrupção e para o pecado, a Bíblia diz assim, Paulo vai falar lá aos Gálatas, aquele que planta para o pecado colhe morte, mas quem planta para a justiça e para o Espírito colhe vida eterna. Então o que nós temos semeado? Eu fico animada quando Deus faz umas coisas que nem da Marcha para Jesus, sabe? Que Deus falou comigo, Deus me lembrou quando eu tava... quando eu cheguei em casa, fui orar e chorar, falar com Deus, Deus, o que o Senhor fez hoje? Deus me lembrou daquele texto. Eu li aquele texto na Bíblia que fala assim, da mulher que quebrou o vaso. E foi como se Deus estivesse falando, você lembra? Que eu lembro que eu ficava cantando, eu quebro meu vaso, de todas as renúncias que foram feitas, você lembra de todo o plantio, que agora está chegando o tempo da colheita? E isso me anima, que eu falo, tá bom, tá, chegou o tempo da colheita, daquele plantio, então eu quero plantar mais agora, porque eu quero colher no futuro. A gente fica animado. Só que uma coisa que a gente tem que entender é que enquanto a gente está plantando, a gente não está vendo. É isso que Oséias 10 está dizendo, começa a plantar aquilo que é certo, porque um dia ele vai vir. E você vai colher misericórdia. Não apenas na volta de Jesus, mas nessa terra ainda. Nós vamos plantar e vamos colher. Amém? Se nós plantarmos para o Espírito, nós vamos colher uma vida plena, de alegria, de abundância, de paz, mesmo em meio à guerra. Capítulo 11 é um dos capítulos mais ternos, mais carinhosos, mais românticos da parte de Deus, que vai falar de um amor paternal. Gente, se você estiver triste, lê o capítulo 10. Tá? Como se Deus estivesse falando para você. Olha só, quando Israel era menino, eu o amei. Só que você tem que ler assim, disposto a se arrepender, porque vai falar meio que mal de você, mas do amor de Deus. Olha só. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei meu filho. Olha o amor de Deus. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal, queimava incenso aos ídolos. Eu ensinei Israel a andar. Conduzi ele pela minha mão. Tirei o jugo do pescoço de Israel, eu mesmo inclinei para alimentá-lo. Mas porque o meu povo não quer se voltar para mim, voltará para o Egito e logo será obrigado a viver na Assíria. E o meu povo, versículo 7, o meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Uau, que texto é esse? Meu Deus, deixa eu ver na outra versão. 11, 7. Fala assim, olha, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que me chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. O povo fala, tu és o mais alto, tu és altíssimo, tu és Deus, mas não é sincero. O povo fala, tu és altíssimo, mas não honra ele como ele deveria ser honrado. Não adianta honrar a Deus só com palavras. Jesus falou, olha, dizem Senhor, Senhor, mas o coração está longe de mim. Ele repete o que Isaías falou. Não adianta a gente falar palavra bonita, gente. Não adianta. Eu sou ótima com as palavras. Mas Deus sempre fala comigo, filha, não adianta você ir para lá e falar palavra bonita se nas suas escolhas diárias, onde ninguém está vendo, seu coração não me honra como deveria honrar. Não adianta falar que é altíssimo. Falar, oh, Deus de Israel, de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não adianta você honrar com os lábios e o seu coração está longe de mim. Não adianta a gente cantar, a gente tem que a gente canta e a gente exalta a Deus. Só com palavras não adianta. Mas olha que lindo esse versículo, gente. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões se acendem. Meu coração está comovido. Gente, eu acho que eu tô até com febre. Não sei se é calor, misericórdia. Meu coração está comovido, minhas compaixões se acendem, porque eu não vou te executar, minha ira não vai ser derramada sobre você, porque eu sou Deus e não homem. Eu sou o santo, estou no meio de ti. Ah, meu Deus, que coisa linda. O que Deus está dizendo? Olha, você merece, Efraim, você merece, Israel, só que eu não consigo te destruir. Meu coração está dilacerado, minha compaixão transborda de amor por ti, por isso não te destruirei. Por mais que nós merecêssemos, o Senhor vem com seu amor infinito e Ele nos aceita de volta, desde que nós nos voltemos para o Senhor. O capítulo 12 vai usar o exemplo dos patriarcas para falar desse amor. Lembra que eu falei que tinha um bezerro que ficava lá em Betel?
Sabe qual que é a história de Betel? Betel é aquele lugar que Jacó viu a Deus, que ele viu... Deixa eu colocar aqui, só para eu pesquisei, mas para eu não esquecer. Ela chamava Luz, mas aí Jacó chamou de Betel. É uma cidade, um local sagrado, conhecido por uma visão de Jacó, de anjo subindo e descendo por uma escada. Lembra que ele deitou numa pedra, fez um travesseiro de pedra? E ele teve um sonho, sonhou que tinha anjos que subiam e desciam por uma escada. E ali, Deus faz uma aliança com ele, porque ele tá fugindo do irmão, né? Então Deus vai fazer uma aliança com ele. Deixa eu achar aqui, gente. Eu não sei, é porque eu esqueci. Você sabe quando você fica com medo de errar os detalhes? O patriarca Abraão esteve, Isaac, Esaú... Aqui, ó. Tudo isso explica o significado do nome Betel. Pelo fato de Deus ter se revelado ali para Jacó enquanto ele fugia de Esaú. Significa casa de Deus. Sabe o que eles colocaram na casa de Deus? Jeroboão colocou um bezerro de ouro para o povo ir lá adorar. Olha como isso é profético. Aquilo que deveria ser a casa de Deus, agora tem um ídolo que as pessoas acham que é Deus. Então Deus no capítulo 12 vai falar sobre como, usando, né, os patriarcas, sobre como deveria ser esse amor de Israel e como é o amor de Deus por Israel. Primeiro, o capítulo 12 começa falando que Israel vive correndo atrás do vento. Gente, isso é tão a gente. A gente fica correndo atrás de coisas que não importam, coisas que não são palpáveis espiritualmente. Gente, sabe, eu tenho um celular aqui, mas sabe o que acontece? Às vezes a gente paga um preço caro no aparelho, ama aquele aparelho. Sabe o que acontece? Ele cai no vaso e acabou. Ele é roubado e acabou. O que eu estou dizendo? Que ele não tem que dar valor às nossas coisas? Não, tem que dar valor. Mas sabe o que é a coisa? Tudo isso que é construído por mãos humanas vai passar. É o que Deus está falando aqui. Deus falou, olha, esse bezerro que você adora foi feito por mãos humanas. Ele não é Deus. Ele passa. Por isso que o nosso coração deve pertencer a Deus e nenhum bezerro que é físico, que vai acabar. Aí o versículo 6 fala assim: portanto, voltem para o seu Deus, pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. Mas o povo, na verdade, agiu como comerciantes astutos. Eles começaram a falar assim: fiquei rico, fiz uma fortuna com meu esforço. Eu enganei pessoas, mas ninguém viu. Meu histórico é impecável, mas Deus está dizendo: eu vejo, eu sou o Deus que vê. Viu? Eu vejo o que vocês estão dizendo. Aí eu acho bonito o que fala aqui sobre Jacó. Jacó fugiu para a terra de Harã e ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Jacó serviu a Labão, seu sogro, 14 anos por uma esposa. E Deus está dizendo, da mesma forma, eu persevero, servindo, a fim de obter para mim uma esposa. Que hoje é infiel, mas que um dia vai ser uma esposa adornada, preparada pelo Espírito Santo, que é a igreja de Jesus para o Cordeiro de Deus. Amém? Capítulo 13 vai falar, versículo 5, cuidei de vocês no deserto, mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos, se esqueceram de mim. Gente, a gente tem que tomar tanto cuidado com isso, de não nos perder com os presentes que Deus nos dá. Eu até me lembro, acho que eu já falei isso aqui, né, acho que é o Luciano Subirá que fala que deu um videogame, o filho dele queria tanto o videogame, quando o filho ganhou o videogame, o filho passava mais tempo com o videogame do que com o pai. E aí ele falou, mas espera aí, eu te dei o videogame, você vai se afastar de mim por um presente que eu dei? E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Capítulo 14, muito lindo, vai falar sobre restauração, fala, volte Israel, confesse o seu pecado, porque assim eu os curarei da sua infidelidade, os amarei com todo o meu ser, pois a minha ira desaparecerá para sempre. O versículo 8 fala assim, ó Israel, fique longe dos ídolos. Amém? Essas são as observações que eu queria falar sobre o livro de Oséias, falei bastante hoje. Amanhã nós vamos falar sobre Joel. Eu devo começar a Amós também, né, gente? Porque não está fácil para ninguém. Mas eu espero que tenha sido edificante para a vida de vocês, viu? Não se esqueçam, Deus é fiel. Começa a plantar agora. Ah, Lorena, eu fiz plantios que não foram bons, estou colhendo agora. Tá bom, realmente a gente vai colher. Mas se você começar a plantar coisas, sementes diferentes agora, você vai colher fartamente justiça, misericórdia e bondade de Deus. Começa a plantar hoje. Sabe, começa a plantar, começa a se envolver com o Senhor e com a obra dele na terra, começa a amar o reino dele, buscar o reino dele em primeiro lugar, começa a plantar para a justiça hoje que você vai colher para a vida eterna.
Amém? Deus abençoe vocês. Eu não consigo ver quem tá aqui. Mas me manda um joinha aí quem tá aqui. Eu sei que a Deia tá pelos comentários. Minha mãe tá aparecendo aqui. A Cacá também. A Andresa também ficou até o final. Deus abençoa. Obrigada por vocês terem ficado até o final. A irmã Rose também tá aqui, tenho certeza. Rose, companheira. A Ivonete tá aí. Só pra eu poder cumprimentar vocês. Não sei o que tá acontecendo, gente, com esse Instagram, não. Ele era tão bonitinho, funcionava tão bonitinho. Agora deu essa de dar problema. Mas tá bom, tudo dá graça, né? Deixa eu ver aqui. A Andressa tá aqui, a Ivonete tá aqui. Amém, minha mãezinha, a Deia. Deus abençoe vocês, viu? Não se esqueçam. Conheçam e prossigam em conhecer. De tudo que você sabe sobre Deus, tem mais. E se você buscar, você vai encontrar. Amém? Beijo, até logo se eu melhorar, tá? Minha barriga tá boa não, mas eu vou melhorar. Ora pra mim, gente. De novo essa virose, é a terceira vez nesses últimos meses. Sangue de Jesus tem poder. Mas nós vamos ficar bem, graças a Deus que é só uma virose, né? Beijinho com Deus e até amanhã. A Mar tá aqui também, minha amiga do céu. Beijo, viu? Obrigada, gente, por ter ficado até o final. Se eu falei alguma coisa errada, vocês me perdoam, no nome de Jesus, que a Bíblia diz que se a gente não perdoar o nosso irmão, Deus não vai nos perdoar, tá? E me ensina também. Deus abençoe vocês, viu? Com Deus, beijo, beijo e até logo, se Deus quiser.